Oi pessoal, tudo bom? Ó, já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas como eu não tenho experiência assim em gravar vídeos, acaba que eu assisto e falo, não tá muito bom, sabe? Algumas pessoas me escreveram, procuraram no Face e pedindo vídeos sobre os filhos, escola, adaptação, cultura, tudo, e acho que logo os aeroportos vão estar normais e vai começar a vir muita gente aqui pro Japão, muitas famílias vão começar a vir e eu acho que pode ajudar alguém, né? Então vamos lá. Acho que o que mais me pediram foi sobre a adaptação dos meus filhos na escola, né? E que devo admitir para vocês que a adaptação dos meus filhos foi dividida por ano aqui. Porque como cada ano que a criança muda, ano letivo que eu digo, você muda de professor e muda de alunos, de colegas de sala, então todo ano é uma adaptação diferente. E depende do que o professor acha, dos princípios do professor, é que vai ajudar ou não a adaptação dos seus filhos. Na minha opinião, tá? Nós chegamos aqui no Japão, meu filho mais velho tinha 8 anos, então assim, para ele, a adaptação foi mais em relação a ele. Esse ano, meu filho mais novo entrou. E aí eu conto pra vocês depois no final do vídeo, tá? Quando ele entrou na escola japonesa, meu filho ele tinha 8 anos. Eu cheguei com um de 3 e um de 8. O de 8 já foi pra escola um mês depois que nós chegamos no Japão. E ele foi um mês depois por quê? Nós chegamos aqui no início das férias de verão. Então não tinha como ele ir pra escola. Eu consegui que ele fosse nesse um mês por um curso inicial, né, para crianças aqui. Ele fez esse curso, um mês depois ele entrou na escola. Ele entrou na escola e aí ele já sabia o dá licença, por favor, o obrigado, posso ir no banheiro, isso é um lápis, isso é uma borracha. Ele sabia todas essas coisinhas já que ajudaram bastante ele. Se você conseguir pro seu filho alguma coisinha assim básica, é bem interessante, tá? E aí, um mês depois ele entrou na escola, nós tivemos a bênção do meu filho ter pego uma professora muito boa, os alunos da sala dele eram muito bons também, foram bem receptivos com ele, tá? Existe a dificuldade dele não saber falar a língua, então, por exemplo, na primeira semana ele é a novidade da sala, na segunda semana as crianças já não sabem falar com ele não consegue falar com as crianças, então a criança fica mais isolada. Isso é em toda a escola, tá? Eu acho que qualquer criança fica meio assim. E se seu filho for introvertido, é mais difícil ainda. Meus filhos, eles são brincalhões até certo ponto. Mas eles não conseguem muito quando são crianças novas, sabe? Então aí eles são mais quietinhos, mais reservados. Então assim, fica mais difícil. Se seu filho ou sua filha consegue conversar, ela vai tentar falar. E a adaptação vai ser muito mais rápida, né? Mas assim, ele entrou numa escola, a professora era muito boa, tinha tradutora na escola. Eu moro numa cidade que tem bastante brasileiro, então alguns bairros têm tradutora e alguns bairros têm mais brasileiros, mais estrangeiros, outros não. No bairro que eu estava, eu ainda continuo na mesma cidade, tá, gente? Só que eu mudei de bairro. E o bairro que eu tava tinha tradutor. A professora era muito boa, muito carinhosa, muito atenciosa. As crianças foram muito receptivas com meu filho e foi assim, nota 10. Ele entrou na escola, ele estava bem assustada, ele veio de uma escola pequena. Então, assim, quando ele entrou, uma escola com 30 alunos por sala, 4 salas por série, 5 salas por série, uma escola com 3 andares, 4 andares, 2, 3 prédios. Então, ele ficou meio assustado no começo por causa disso. Tudo grande, tudo novo, assim, sabe? Mas ele conseguiu se adaptar bem. A adaptação difícil dele foi do terceiro ano para o 4º ano, que aí muda de professor e muda de alunos. E aí sim foi difícil para ele. O professor não tinha paciência, ele não ligava se a criança tinha acabado de chegar no Japão ou não, se sabia falar a língua ou não. E assim, eu acho que independente de você tá chegando num novo lugar, eu já escutei de pessoas assim, de uma pessoa falando pra outra, você tem que se adaptar, azar o seu, sabe assim? Seu filho tem que se adaptar, ele tá chegando na escola nova, ele que aprenda. Sim, gente, mas é questão de ser humano, sabe? Ter uma sensibilidade de saber, aquela criança veio de um outro país com os pais, e ela não sabe falar a minha língua.
Então eu posso dar um pouco mais de atenção para ela. Você não precisa ficar fazendo com que a criança, ou dar mais atenção assim, que eu digo, dar uma atenção que as outras crianças se sintam rejeitadas. Não é isso. Mas dar uma atenção que aquela criança vá conseguir aprender conforme as outras crianças, ou pelo menos próximo daquilo. E o professor dele não tinha paciência, era um professor grosso, estúpido e, consequentemente, as crianças sentem da sala, né? As crianças acabam sendo mais, assim, ariscas, né? E foi o que aconteceu no 4º ano do meu filho. Não foi fácil, ele não se adaptou com o professor. O professor já chegou uma vez a empurrar meu filho porque ele não sabia pular bicicleta, pular corda. Então foi bem difícil para ele. A gente foi na escola, reclamou, meu marido foi também. E então assim, não foi fácil, né? Ele sofreu bullying na escola de brasileiro, né? Quando ele entrou no 4º ano, tinha um menino de uma outra sala, mais velho, maior, numa sala acima do meu filho, e começou a implicar com meu filho. Começou a implicar. No começo era só olhadas feias, depois começou a perseguir meu filho, a esperar meu filho, por exemplo, aqui no Japão as escolas são grandes, então tem muita escada. Então ele ficava às vezes na ponta da escada e meu filho lá embaixo, e ele ficava assim, dizendo que estava de olho no meu filho, não deixava meu filho subir as escadas. Eles não costumam encontrar muito crianças de outras séries, tá? Mas quando acontecia, meu filho, ele imprensava às vezes meu filho nos cantos. Se meu filho estava começando a fazer amizade com alguma criança, ele já chegava e falava, ninguém vai brincar com ele. E aí meu filho ficava, podia estar brincando, meu filho ficava ignorado no canto e as crianças saíam. Sabe aqueles caras, aqueles moleques são folgados? Ele era assim, esse menino. E aí fez com que meu filho sofresse muito. Psicologicamente, pro meu filho passar por um professor que já era grosso e uma perseguição de uma criança brasileira foi devastador pro meu filho. Ele tinha crises nervosas em casa. E olha, gente, vocês podem falar, por que vocês não falaram, já que era criança brasileira, por que vocês não foram falar com os pais? Nós fomos para conversar com os pais da criança e o que eles diziam meu filho não é capaz de fazer isso. Meu filho nunca fez isso e ele não é capaz de fazer. Né? E, assim, nós tentamos de todas as formas e realmente não resolvia, né? E assim, chegou num ponto que meu filho tava tendo crise nervosa, meu filho tava tendo crise de choro, meu filho tinha tremedeira quando voltava da escola. Não era assim saudável, não valia a pena. Então o que nós fizemos? Começamos a juntar dinheiro para poder mudar de bairro. E foi o que nós fizemos, mudamos de bairro e ele veio para uma outra escola no bairro que a gente tá agora. Foi muito bom, gente, para ele. Ele pegou um professor bom, a escola não admite bullying, a escola corre atrás, o professor não admite. Eu acho que o professor conta muito com o que a experiência que a criança vai ter. Eu acho que é o que mais conta na adaptação da criança é o professor, para a experiência dos meus filhos, tá? E aí ele fez o 5º e o 6º ano nessa escola nova, com professores novos, e foi maravilhoso. Olha, a outra escola foi, o outro professor e a outra experiência do 4º ano foi tão ruim para ele que ele não conseguia aprender. Ele passou um ano sem aprender a falar em Hongô, ele não conseguia fazer as lições. Isso assim foi bem terrível para nossa família. E nós mudamos, e assim, graças a Deus, gastei para pagar o apartamento antigo, gastei para pagar esse novo. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre alugar particular, alugar imobiliária japonesa, essas coisas. Porque aqui tem muita gente que aluga imobiliária japonesa, mas que tenha corretores só brasileiros. Assim, eu posso falar isso pra vocês se vocês quiserem no outro vídeo. Mas assim, depois que eu mudei de bairro e mudei de meu filho de escola, mudou de professor, ele tá indo muito bem, tá falando muito melhor o japonês. Faz 2 anos que ele tá nessa escola, ele já vai entrar no Chugaku, ele vai mudar de escola agora, mas porque é obrigatório, terminou o 6º ano, ele tem que mudar. Mas ele vai aqui pro bairro que eu tô mesmo. E assim, gente, foi maravilhoso. O professor que ele pegou no 5º ano foi uma adaptação muito boa. Era um professor maravilhoso, né? O do 6º ano também foi bom.
E aí a gente começou com experiência com meu filho pequeno. Meu filho pequeno, quando ele completou 6... Agora ele tá com 7, tá? Mas quando ele completou 6 anos, ele entrou no Shogaku, na primeira série do Shogaku. E... assim, eu tinha colocado ele... A única experiência de escola que ele teve foi aqui no Japão. Ele entrou no Yochien, aqui no Japão. É uma escolinha. Não é a creche que algumas pessoas costumam falar, vou colocar meu filho na creche japonesa. Não, é uma escolinha japonesa. E que ele não fica aquele tempo todo na escola. Ele fica poucas horas. E eu coloquei e não foi bom pra ele. A adaptação dele não foi boa. A professora não tinha paciência. Ela chegou a falar pra mim. Porque assim, ele começou a chegar roxo em casa. Perna roxa. Aí ele começou com costas roxas. Aí um dia ele tava com a costela roxa. E eu indo na escola. O que que tá acontecendo? E ele sabia falar, mas ele falava assim, bem erradinho ainda, sabe? E aí ele falou pra mim, as crianças estão me batendo, estão me chutando. E aí eu fui na escola, o que que tá acontecendo? Né? Meu filho tá chegando roxo, tirei foto, mostrei pra professora. Aí ela falou, não, é porque como ele não sabe falar direito, eu não tenho como proteger ele, eu não tenho como fazer as coisas por ele. Eu tenho que dar atenção para as outras crianças. Eu falei, eu sei que você tem que dar atenção para as outras crianças, mas você tem que dar atenção para ele também, ele é seu aluno. Independente dele ser estrangeiro ou não, ele é seu aluno, né? Mas não dá, é difícil, porque não dá pra entender se a criança tá provocando ele ou não. Como não? Você não precisa saber falar língua se você vê uma criança que tá apanhando e a outra tá batendo, não é? E no final das contas eu tirei, pedi paciência, denunciei, fomos na prefeitura e denunciamos a escola. E aí ele entrou no Shogaku no primeiro ano com medo de escola. Mas ele pegou um professor bom. Como eu disse, professor faz toda a diferença. Ele pegou um professor novinho de idade, novinho de formação também, mas que era muito preocupado, muito bonzinho, muito interessado, sabe, com as crianças. E que foi maravilhoso pro meu filho. Então assim, os 2 primeiros meses foram mais difíceis da adaptação do meu filho. Ele chorava às vezes que não queria ir pra escola, assim, nos primeiros dias, por causa da outra. Depois ele já começou a ver que não tinha o perigo da outra escola, as crianças não iam bater nele. E assim, as coisinhas básicas ele foi aprendendo. E o professor era maravilhoso. Então assim, ele teve esse ano letivo de experiências assim, que eu posso dizer, maravilhosas, né? O meu pequeno. E agora ele vai entrar num novo ano, no segundo ano, com um novo professor, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. E eu posso contar pra vocês depois também, porque aí meu filho vai entrar, o mais velho, no Chugaku, que ele já tá com 12 anos, ele chegou com 8, ele já tá com 12. Eu posso contar pra vocês como foi a experiência dele entrando nessa nova escola, no Chugaku, e como que vai ser, né? Tudo novo, valores que eu gastei também. E aí eu vou contar pra vocês também como foi a entrada do meu mais novo pro segundo ano e com o novo professor e os novos alunos. Eu espero que assim, esse vídeo tenha ajudado, tenha tirado a dúvida de algumas pessoas. Mas gente, cada pessoa é diferente, cada criança vai se adaptar diferente. Crianças mais tímidas vão se adaptar de um jeito, crianças que são mais extrovertidas vão se adaptar de outro, professores que são mais atenciosos, professores que estão mais acostumados com o sistema. Então assim, tudo vai depender para a adaptação dos seus filhos. Eu desejo que seja maravilhosa a adaptação dos seus filhos, porque isso conta para paz no coração dos pais, não é mesmo? Então assim, espero ter mais frequência agora nesse canal para poder gravar para vocês. E que vocês tenham gostado, tá bom? Desculpa se ficou repetitivo alguma coisa, eu não tenho experiência nenhuma em gravar. Não tenho experiência nenhuma em falar na frente do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui, desculpa pelo vídeo longo. Tchau!